Era uma manhã muito diferente. O galo cantou às 4h30 da manhã. E elas acordaram com voz ainda embargada, olhando umas para as outras, pensando, será que é isso mesmo? Será que não foi um sonho? Me belisque para ver se eu estou acordada. Com lágrimas escorrendo pelos olhos, elas começam a preparar os utensílios para irem visitar um túmulo. Elas saem bem cedo, ainda com um nó na garganta, ainda pensando naquela imagem desfigurada do seu amado Mestre e Senhor, sendo retirado de uma cruz e sendo enrolado em mortalhas. Maria ainda enxergava o corpo enrolado sendo depositado dentro de um túmulo frio. E essa é a última imagem que ela tem em sua mente, enquanto ela caminha para aquele cemitério. E à medida que as mulheres vão se aproximando, elas começam a sentir os raios do sol que está raiando, serem projetados sobre sua pele, o calor do novo dia começa a surgir, e elas, talvez caminhando uma ao lado da outra, sem palavras, sem ter o que dizer, vão se aproximando com um só pensamento: como faremos para acessar o seu corpo depositado naquela tumba? Então uma delas acaba ganhando a coragem e, com voz embargada, diz às demais: quem é que vai retirar a pedra? Ela é muito grande, ela é tão pesada. Precisaríamos ter alguém conosco aqui para nos ajudar a acessar o corpo dele. Ele merece. Não tivemos chance de embalsamá-lo, de fazê-lo isso antes. E quando elas começam a subir a colina e a contemplar aquela estrutura rochosa, se surpreendem, porque a pedra está removida. E elas, confusas, assustadas, talvez olhem umas para as outras e uma delas diga: acho que nós erramos o lugar. E Maria Madalena diz: não, de jeito nenhum, eu vi, eu tenho certeza, é esse o túmulo, é esse o lugar. E elas começam a se aproximar mais, e de repente uma luz ofusca seus olhos, um brilho como se elas tivessem olhado para o próprio sol. E elas veem a figura de um homem. Alguns dos evangelhos nos apresentam dois, um assentado sobre a pedra. E elas olham assustadas, porque é uma figura humana, mas é muito diferente. Seu brilho, a intensidade da glória que flui deles, é totalmente diferente daquilo que elas já tinham visto. Então esse mensageiro dirige sua voz a elas: o que vocês estão fazendo aqui? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Entrem.
Vejam um lugar que ele estava depositado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Foi o que ele disse a vocês. Voltem e digam aos seus discípulos, em especial a Pedro, que ele está indo adiante deles para Galiléia, para aquele monte onde ele marcou o encontro com vocês. Não é aqui que vocês o verão, mas é lá. E as mulheres, assustadas, deixam cair seus utensílios e saem correndo, confusas, com medo daquilo que acabaram de presenciar, de ouvir, de visualizar. Mas uma delas, sem força, profundamente tocada, emocionada, se prostra diante daquele túmulo, chorando. E quando ela se vira, ela vê a figura de um homem. E ela diz para ele: Senhor, onde ele está? Onde está o corpo do meu mestre? Se o Senhor o levou, deixe-me saber onde o Senhor o colocou, para que eu possa tratar dele, cuidar dele. Já o humilharam tanto, já o feriram tanto. Então aquele homem que talvez até aquele momento Maria Madalena estivesse olhando apenas para os pés, com os olhos cheios de lágrimas e meio embaçado, diz para ela: Maria. Ah, aquele nome saindo daquela boca, com aquele tom. Talvez ela tenha sido projetada anos e anos atrás, quando pela primeira vez ela o ouviu chamar, quando estava possessa por 7 demônios, pelos lábios dele, pelo seu verdadeiro nome, Maria. E imediatamente o seu coração se inflama, e ela olha e diz: Rabi, e agarra os seus pés, e ele diz: não me detenha, você ouviu o anjo, eu tenho que ir para Galiléia. Vá dizer aos meus irmãos que eu estou indo ao encontro do meu pai e do pai deles, ao encontro do meu Deus e do Deus deles. E Maria sai e vai atrás das outras. E ela diz, ela anuncia a Pedro, a João, a Tiago, a André, aqueles que andaram mais perto dele, aqueles que dormiram ao lado dele, aqueles que viajaram com ele, aqueles que comeram com ele, aqueles que ouviram-no dizer pelo menos 3 vezes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos malfeitores, esse é o momento das trevas, ele será morto, crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitará. E eles não acreditam no que ouvem de Maria. É disruptivo demais. É fora do padrão demais. Não cabe ainda na cabeça deles. Mas Maria insiste: é verdade, eu vi.
eu abracei seus pés, eu falei com eles. E alguma coisa se move dentro de Pedro e dentro de João, e eles saem correndo, dizendo: a gente precisa certificar disso, ela deve ter errado o lugar. E João, sendo mais novo do que Pedro, corre mais do que ele. E ele chega diante do túmulo, e a pedra está removida. E ele fica tão extasiado que ele para diante da pedra, sem se mover, sem entrar. E Pedro chega, e entrando, ele vê os panos que envolviam o corpo de Jesus dobrado, arrumadinho, em cima da pedra, onde o seu corpo havia sido depositado. Em seguida, João entra. E eles saem de lá, confusos. Nesse meio tempo, 2 outros discípulos estão caminhando no mesmo domingo, cabeças baixas, frustrados, decepcionados, desanimados, voltando de Jerusalém para sua casa. Talvez eles viessem conversando pelo caminho, talvez viessem mudos, um do lado do outro. Mas uma terceira figura se coloca no caminho com eles. Era comum isso na época. Pessoas andarem e viajarem, caminhavam a pé, outros iam juntos. Era uma forma de se proteger. E esse que se coloca no caminho com eles, talvez tenha colocado as mãos nos seus ombros e tenha dito: ei, para onde vocês estão indo? Ah, estamos voltando para casa. Por que tanta tristeza? Por que essa cara de desanimados? E eles dizem: não é possível. Você não estava em Jerusalém? Estava. Você não ficou sabendo o que aconteceu? O quê? Com Jesus, o Nazareno. Ah, é? É, ele era um poderoso profeta. E nós julgávamos que ele era o Messias, o Cristo, através de quem o Senhor iria restaurar todas as coisas e trazer redenção a Israel. Mas ele foi morto. E hoje já é o 3º dia em relação a esse acontecimento. É verdade que algumas mulheres, sabe como são mulheres? Elas exageram um pouco. Disseram ter visto anjos. E que eles falaram para elas que ele está vivo. Então, ele começa a compartilhar com eles, dizendo: será que essas coisas que aconteceram não é porque está escrito lá no livro de Moisés, está escrito lá em Salmos, está escrito lá nos profetas? E começa a descrever para eles aquilo que sempre esteve lá, aquilo que sempre foi dito, mas que eles tiveram ouvidos e não ouviram. Então eles chegam ao seu destino, e essa terceira pessoa vai continuar sua caminhada, e eles dizem: não, já é tarde, fica aqui com a gente, amanhã você continua a sua jornada, vamos comer juntos alguma coisa. Ele diz: ok. E eles entram e sentam-se, e eles dizem: você pode fazer as vezes da bênção do pão? E ele diz: claro. E ele toma o pão, como tantas outras vezes ele fez na presença deles.
E ele o ergue. E ele diz: graças te damos, ó Pai, Criador dos céus e da terra, pelo pão que partes por nós. Então, os olhos dele se abrem, um olha para o outro e diz: Jesus! E eles somem. E agora eles voltam, não mais andando cabisbaixo, mas um correndo mais do que o outro, e voltam para Jerusalém. Eles entram no cenáculo, onde os demais discípulos estão reunidos, e eles dizem: é verdade, as mulheres entenderam, elas estão falando a verdade, ele ressuscitou, ele está vivo, e eles dizem: nós sabemos, ele acabou de aparecer aqui um pouco antes de vocês chegarem, nós o vimos, ele vive. E quando ele apareceu, ele nos deu uma baita bronca, porque nós não cremos nelas, nós não cremos no testemunho delas. Então ele censurou a nossa incredulidade, e ele nos disse: vão e contem para todas as pessoas, em todas as nações, a respeito do Evangelho, da boa notícia, de que o reino de Deus chegou, e que o Senhor desse reino venceu a morte, e está vivo. Esses sinais da realidade da minha vida ressurreta, que caminharam comigo enquanto eu andei aqui, agora vão acompanhar vocês. Quando vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Qualquer estratégia maligna contra a vida de vocês, para impedir que essa proclamação seja feita, não terá efeito. Vocês pisarão sobre serpentes e escorpiões. Vocês destruirão toda obra maligna. Se beberem alguma coisa má, envenenada, não vai fazer mal a vocês. E eles foram. E eles proclamaram. E os sinais os acompanharam. E por isso nós estamos aqui. Por isso nós celebramos essa manhã. E aquilo que eles receberam do homem ressuscitado é um legado que foi transferido de geração a geração para aqueles que creem. Mas aqueles que creem receberam a mesma missão, a mesma designação. A ressurreição de Jesus nos fala de uma nova realidade que garante a eternidade da nossa vida, mas impõe também sobre nós, se cremos, um compromisso e uma responsabilidade de proclamar o Evangelho do Reino a toda criatura. Ide e pregai a toda criatura. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não creem já estão condenados. E esses sinais vão acompanhar, não os apóstolos, mas aqueles que creem. E os que creem, demonstram que creem, porque proclamam a respeito do homem que ressuscitou. Jesus morreu de verdade, mas ele também ressuscitou de verdade. E ele ressuscitou para uma nova realidade.
Sua ressurreição não é como a ressurreição da filha de Jairo. Sua ressurreição não é como a ressurreição de Lázaro. Não é a ressurreição nessa ordem. Não é a ressurreição que reassume esse nosso corpo, que se desgasta, que é limitado, que é afetado pela realidade da rebelião e pela realidade da queda. Não, não. O seu corpo é um corpo que ressuscitou e assumiu uma nova dimensão, uma nova constituição. O corpo glorioso que Deus tem preparado para todos aqueles que creem nele que ressuscitou. Um corpo incorruptível. Um corpo que não mais é atingido pela enfermidade, um corpo que não mais é atingido pela morte, um corpo que não mais é atingido pelas limitações do espaço e do tempo. Esse é o corpo glorificado de Jesus. Esse é o corpo que ele tem agora. O corpo glorioso dele que está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, enquanto este coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse é o corpo que você e eu, e cada ser humano que estiver vivo, vai ver vindo com as nuvens do céu, cheio de glória e de poder. Não um corpo destroçado, não um corpo quebrado, mas um corpo glorioso. Um corpo onde a glória que está nele, por ele ser o homem-Deus, ofuscará toda e qualquer outra realidade. João, depois de se encontrar com Jesus ressuscitado aqui, que ainda não tinha sido assunto aos céus, mais tarde, vai se encontrar com ele, agora já assunto, agora já assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E João descreve para a gente isso assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. A mão que ao longo de 3 anos e meio, talvez tantas vezes tenha tocado em João. E me disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu quero voltar, eu li Apocalipse 10, Apocalipse 1, versículos 10 até o final, até o 20. Eu quero voltar no verso de número 17, que diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
nas minhas mãos. Estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Jesus é o primeiro homem dessa nova realidade. Ele é 100% Deus, e ele se fez 100% homem. E como homem, ele morreu e ressuscitou. E agora, ele como homem Deus, é o modelo da nova criação que está nos aguardando. Ele, diz o apóstolo Paulo, é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro dessa nova ordem. E porque ele ressuscitou, todos aqueles que creem nele, participam da vida ressurreta dele. E têm a garantia do Pai, que também ressuscitarão. Por isso, essa manhã é uma manhã que nos convida a celebrar, é uma manhã que nos convida a encher o nosso coração de uma realidade de esperança, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Eu quero lembrar você que quando João tem essa visão, ele está banido numa ilha chamada Patmos. Domiciano, um dos Césares, um imperador de Roma, o coloca naquele lugar, porque eles fazem de tudo para tentar silenciar João, mas não conseguem. A tradição da igreja diz que Domiciano chega a jogar João dentro de um tacho de óleo fervendo. E ele se levanta dele, como se nada tivesse acontecido. Como se mata esse homem? Como silencia essa pessoa? Como faz para que ele se cale e deixe de falar desse que eles dizem ter morrido e ressuscitado? Desse que transtorna as realidades do nosso império. Bom, já que eu não posso matá-lo, vou bani-lo, vou mandá-lo para longe, vou fazer ele ficar num lugar onde ninguém o escuta. Mas esse era o propósito e o plano soberano de Deus. Porque é lá em Patmos, é lá nesse contexto de oposição, de solidão, que João se vê em espírito no dia do Senhor. E que João recebe o que eu e você temos como aquele livro que fecha o cânon, que fecha a revelação que Deus trouxe para nós da história, o que nós chamamos de Apocalipse. Domiciano quer calá-lo, mas ele mal sabe que ele está dando a ele a voz que iria ecoar ao longo dos anos, dos milênios, até que aquele que ele viu ressuscitado fosse visto por todo o olho, que já viveu e que viverá, glorioso vindo nas nuvens do céu, até que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. E ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Sabe, nós, se cremos nisso, precisamos entender que é hora, talvez passando da hora, para alguns de nós, de abrirmos a nossa boca, sem medo,
com compaixão, amor, mas ousadia. E dizer a todos: você pode achar que não, mas Ele está vivo. E aquele que está vivo voltará. Voltará. Não mais como um cordeiro para ser moído pelos nossos pecados, mas como um leão, como aquele que vem para pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, como aquele que vem para trazer o justo juízo de Deus e manifestar a ira dele sobre toda uma ordem rebelada contra o seu Pai. Por isso o salmista diz às nações: crêem em juízo, beijem o Filho, porque Ele vem com um cetro de ferro nas suas mãos para despedaçá-las. A ressurreição é uma boa notícia para todos aqueles que creem nele. Mas ela é uma má notícia para todos aqueles que resistem ao governo amoroso dele. Porque um dia, todos nós, crendo ou não, vamos estar diante do homem ressuscitado Jesus, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E todos nós vamos nos ajoelhar diante dele. E todos nós vamos dizer: o Senhor Jesus é o Senhor. Nesse dia, haverão dois grupos ali. Um grupo vai ser daqueles dos que creram, e como Maria Madalena, como Pedro, João, Tiago, os demais seguidores e os outros ao longo da história, fizeram, proclamaram, disseram: Ele vive, Ele está vivo, Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Esse grupo vai se ajoelhar com muito prazer, com muita alegria, talvez com lágrimas de alegria nos olhos. Esse grupo vai dizer: sim, sim, tu és o Senhor. João os enxerga. Em Apocalipse capítulo 7 diz que João vê uma multidão de homens e mulheres formados de povos, tribos, línguas e nações da terra diante do trono do Cordeiro, o exaltando como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o exaltando como aquele que esteve morto, mas que está vivo. Mas naquele dia, também haverá um outro grupo, que vai dobrar os seus joelhos diante dele. E será composto por todos aqueles que foram insubmissos, soberbos, arrogantes, prepotentes, presunçosos, tolos, incrédulos. E eles não terão escolha, porque a gravidade da glória de Deus vai colocar o joelho deles no chão. E eles, assim como esses que farão com muita alegria, farão com muita tristeza a declaração: Jesus é o Senhor. Lá estará Nero, lá estará Domiciano, lá estará Faraó, lá estará Mussolini, lá estará Hitler, lá estará
cada um dos ditadores e imperadores e homens que arrogantemente acharam que podiam deter nas suas mãos o poder e a autoridade que só é dada ao Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Lá estará o Alexandre de Moraes. Tomara que esse vídeo chegue nele. Lá estará Lula. Lá estará Bolsonaro. Lá estará Trump. Lá estará cada um dos presidentes dos países, sejam eles de esquerda ou de direita. Lá estarão todos os homens e mulheres que Deus confiou autoridade e poder sobre essa terra e que usurparam isso e usaram isso de uma maneira errada. Lá estarão também todos os principados e potestades e poderes das regiões celestiais. E encabeçando essa fila, lá estará Satanás, que achou que podia detê-lo naquela cruz. E ele vai puxar o coro, que será repetido por todos esses. Sim, tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Feche seus olhos, vamos orar. 9h, né? Cumpri meu compromisso? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa realidade da ressurreição. O Senhor está vivo. Aleluia. E com alegria e prazer no meu coração, junto com outros aqui, espero eu que todos aqui, essa manhã nos curvamos diante de Ti, Jesus, para dizer: Tu vives, e Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Aleluia. Amém. Amém.